Bom, 6h10, então vamos começar. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, da nossa convidada, da Ana Amélia, que a Júlia já vai fazer a apresentação para vocês. Mas, Ana, muito obrigada. A aula de hoje é uma aula super prática. A Ana vai trazer alguns elementos, né, sobre a parte de negociação, como é que funciona, quais são as melhores dicas práticas para isso. E a gente vai fazer, no final, um exercício prático, em que a gente vai trazer um caso para a gente discutir, para vocês pensarem, refletirem, com base nos elementos que a Ana, né, vai trazer e pensarem na melhor forma de dar o direcionamento para esse conflito que a gente vai trazer. Ju, com você aí a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Obrigada por estar aqui com a gente. Antes de eu apresentar a Ana, eu queria fazer um adendo e falar que a gente está super feliz de ter ela aqui com a gente, que a Ana, além de ter anos de experiência em PI, ela é uma das advogadas melhores negociadoras que a gente conhece. Então, assim, de verdade, hoje ter ela falando assim, é música para os nossos ouvidos e acho que todos vão aprender muito e poder extrair muito dela. Então, espero que vocês aproveitem muito a aula e interajam e tirem suas dúvidas, porque não é sempre que a gente consegue trazer alguém com tamanha expertise para falar sobre um assunto tão relevante para nós advogados, né? Então, vamos lá. A Ana Amélia Araripe Montenegro, ela é advogada com mais de 12 anos de experiência na área de propriedade intelectual. Ela atua como Global Counsel da Braskem S.A., apoiando em projetos nas áreas de IT, Digital e Marcas. Ela é membro do painel de mediadores da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para o INPI. Foi presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da International Chamber of Commerce, ICC, 2020-2022. Cursou o mestrado na Academia da Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, entre 2014 e 2016. E é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, entre 2004 e 2009. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente. A palavra é sua, o show é seu. Faça o que você faz de melhor. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada. Fico super emocionada com o convite, com as palavras de vocês. De fato, tem muitos anos que eu trabalho na área de propriedade intelectual. A maior parte da minha carreira foram em escritórios de advocacia. E, recentemente, há 3 anos atrás, eu fiz a migração de escritórios de advocacia para in-house. Hoje eu trabalho numa empresa, a Braskem é uma empresa multinacional, mas é uma empresa brasileira, e estou focada, em temas de PI, mas principalmente na área transacional, principalmente na área de contratos de licenciamento e transferência de tecnologia de maneira geral. Apesar da experiência na área de PI, eu estava brincando com as meninas aqui no começo, que é a primeira vez que eu estou dividindo isso na qualidade de professora, tá? Então, não reparem se eu não tiver, assim, uma métrica professoral, mas, por favor, aqui é um convite para a gente trocar ideias, trocar experiências. Então, fiquem super à vontade para perguntar, interromper. Acho que a riqueza desse momento é justamente a gente trocar. Muito engraçado trazer para vocês que quando eu fiz essa transição de escritório de advocacia para empresa, no meu primeiro ano como advogada de empresa, eu tive que fazer uma imersão muito grande no negócio, né? O que é o negócio? Eu precisei entender o que a minha empresa faz, qual a nossa atividade preponderante, qual o objetivo comercial da minha empresa e como o meu trabalho como advogada poderia agregar na consecução desses objetivos. E é muito engraçado que na minha primeira avaliação, uma avaliação 360 de performance, como advogada, a crítica construtiva que surgiu para mim foi: Ana, você é uma pessoa muito técnica, você precisa entender mais do negócio e precisa aprender a ser mais flexível para negociar. Então, há 3 anos atrás eu recebi esse feedback, foi duro, lógico, eu me achava experiente e falei, não, perfeito, agora eu preciso entender do negócio, eu preciso olhar para a minha forma de negociar. E a primeira lição que eu traria para vocês aqui? Às vezes, na qualidade de advogado, a gente fica muito preso ao que é academicamente correto.
né? E muitas vezes o que a gente sabe que é correto do ponto de vista técnico, jurídico, né, que é a nossa especialidade, não é o que para de pé na mesa de negociação. Em 5 minutos você percebe que aquela sua recomendação jurídica bonita, ela não vai a lugar nenhum. E aí o que você faz? Você sai da mesa? Então, assim, esse talvez seja o primeiro ponto bastante valioso. Muitas vezes, para uma negociação, você precisa sair um pouco da posição técnica de jurista e precisa, modulando riscos e principalmente apontando riscos para o teu cliente, né, do que pode ou não pode ser feito. A melhor negociação é aquela que você consegue deixar as duas partes contentes, felizes, com a percepção de que foi uma negociação win-win, satisfatória para ambos, e manter a segurança jurídica do negócio que você está selando ali. Então, acho que o primeiro item aqui para a gente discutir é pensar um pouco na inteligência da negociação. Quando a gente fala em inteligência de negociação, acho que a gente pode pensar no que aquela negociação agrega para o meu cliente, né? Tem um aspecto econômico, tem um aspecto competitivo e tem, obviamente, o aspecto prático, operacional. O que aquilo agrega para a minha operação? Então, acho que a primeira coisa que precisa ser feita é entender perfeitamente o que se pretende com aquela interação, o que se pretende com aquela contratação, com aquela negociação. Então, ter a meta bem definida é fundamental. Muitas vezes, uma negociação dentro de uma empresa, a gente tem diferentes stakeholders, a gente tem diferentes áreas que dependem daquele contrato ou daquela negociação. E se a gente fizer uma análise criteriosa, a gente vai perceber que cada grupo tem uma expectativa em relação àquele negócio, né? Então, a gente precisa alinhar stakeholders, entender quem são as pessoas que estão envolvidas naquela contratação, que dependem daquela contratação, e o que cada uma delas realmente precisa extrair dali. Então, um exercício que a gente implementou recentemente dentro da companhia que eu trabalho vamos criar um checklist interno, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear quem são os stakeholders para essa negociação e qual é o objetivo principal de cada um deles. E nessa esteira, a gente precisa definir o que essas pessoas não podem abrir mão, para a gente conseguir construir o que é a posição que a gente não pode comprometer durante a negociação. Em contrapartida, a gente também precisa entender o que não é tão relevante, o que podemos viver sem. E assim, a gente consegue trazer pontos que são os pontos de barganha da nossa negociação. Então, com esses pontos, a gente consegue transacionar. É ali que a gente vai dizer, não, então aqui eu posso fazer uma concessão. Tá? Então, o checklist interno, mapeando pessoas envolvidas, os stakeholders, as necessidades desses stakeholders, é muito importante. Além disso, é muito importante a gente pensar quem é a pessoa que está do outro lado da mesa na negociação, né? A gente jamais pode esquecer de fazer nosso dever de casa na investigação de quem está do outro lado da mesa, né? Quem é aquele parceiro? Por que é aquele parceiro que eu estou querendo contratar? O que ele tem de diferencial? Existem outros players no mercado que poderiam interagir e me proporcionar o mesmo tipo de interação? A gente precisa saber quais são as nossas opções e quem é a pessoa que está do outro lado da mesa. E por isso a gente tem que avaliar toda a informação pública disponível. A gente precisa entender se a empresa está em boa saúde financeira, a gente precisa entender quais foram os últimos movimentos que a empresa fez, ou o terceiro fez, ou seja lá, quem for a outra parte do outro lado da mesa, né? A gente precisa entender como ela se posicionou publicamente. Então, entender um pouco do que a outra parte tem feito nos ajuda a estimar um pouco de qual é a expectativa da outra parte para aquela negociação. Porque não é só a gente que entra numa negociação com expectativas, se a gente tiver sensibilidade e conseguir antecipar um pouco o que é a expectativa da outra parte, eu acho que a gente pode se beneficiar muito nesse processo de negociação.
Uma questão que parece boba, mas que eu percebi que gera muito ruído, tá, no processo de negociação. Você precisa definir quem é o time de negociação. E, para isso, você precisa olhar também quem é o time de negociação que está do outro lado da mesa. Se você tem engenheiros negociando por uma parte e advogados negociando pela outra, você vai ter, assim, naturalmente, uma dificuldade de comunicação. Por quê? Porque os vieses, porque o mindset são diferentes. Então, se a gente tem um advogado de um lado, dois advogados do outro lado, vamos ter advogados também. Mas se tem pessoas da área comercial, pessoas de uma área técnica, vamos tentar equilibrar os times de negociação. Para quê? Para que a gente consiga fazer uma interlocução e as partes consigam falar com uma mesma linguagem. Acho que isso é bem importante e ajuda bastante. Pensar em 10 advogados numa mesa, o que a gente chama de negociação maracanã, né? Aquela coisa muito cheia, pode não ser a melhor estratégia. Se uma empresa é maior, a outra é uma contraparte, uma pessoa física, ou uma empresa de pequeno porte, se você leva 10 advogados para a mesa de negociação, você pode estar intimidando a outra parte, sem necessidade. Então, tentar ter esse equilíbrio nos times de negociação que se apresentam para a negociação. E aí, Ana, até se eu puder fazer um adendo, puxando para essa coisa do influenciador, é óbvio que hoje em dia a gente tem influenciadores que têm um time jurídico imenso, mas tem micro e nanos influenciadores que têm um time, que não tem time às vezes, né? E é isso que você falou, você saber com quem você está lidando para você ir, bom, eu vou para um micro influenciador, eu vou fazer uma coisa que seja muito mais a linguagem dele. Vamos negociar com uma Anitta da vida, que tem um time gigante jurídico, então, ok, vou com o meu jurídico também. É muito, muito interessante isso, porque às vezes a gente perde a noção, a gente como, se a gente está por uma empresa e vai falar com um influenciador, a gente acha naturalmente que o influenciador ele vai ter aquele time imenso, e não necessariamente isso é verdade, né? Não, perfeito. E lá na frente, Ju, isso se reflete até no tipo de documento que a gente apresenta para a negociação e para a contratação. Se a gente apresenta um documento de empresa grande, muito complexo, às vezes você tem dificuldades na negociação pura e simplesmente por quê? Porque não existe um staff jurídico do outro lado. Então, equiparar os times de negociação, entender o interlocutor, pensando até de maneira reputacional. Vamos entender quem é o influenciador, assim, quais foram os últimos trabalhos que ele fez, quais são as marcas que ele representou historicamente, os produtos que se identificam com o lifestyle do influenciador. Se esse influenciador, por exemplo, tem ações judiciais em curso em relação a condutas que ele tenha tido em outras interações comerciais, tudo isso faz parte de conhecer quem está do outro lado da mesa, né? E a forma como você chega para a negociação, na minha visão, é a forma que vai ditar boa parte do processo negocial, né? Eu brinco que se você quer um acordo amistoso, você leva o time de negociação para uma sala de mesa redonda, porque na mesa redonda você coloca todas as pessoas num fluxo de conversa um pouco mais aconchegante. Se você quer intimidar, você leva para uma sala daquela muito grande e senta todo o time de um lado e deixa o outro time um pouco isolado do outro lado para gerar um clima assim mais temerário na negociação. Isso tem um pouco a ver com postura de negociação, que eu acho mais lá para frente. Mas pensando então sobre o fluxo de negociação. Uma vez que a gente entende as motivações internas, a gente pesquisa as motivações externas, a gente identifica alternativas de potenciais parceiros ou pessoas que nos interessam para aquela negociação. O que aí a gente passa a fazer? A gente passa de fato vamos então sentar na mesa. Sentando na mesa, a primeira coisa é avaliar se existe a necessidade de um NDA. O que a gente vai discutir ali é uma questão super confidencial, é uma questão que a gente quer, por exemplo, reservar de alguma forma um período de exclusividade para aquela negociação se desenrolar.
Sendo assim, a gente pode trazer instrumentos jurídicos preliminares que vão nos resguardar, né? Então, tem um influencer super cotado, a gente sabe que é disputado, muitas marcas querendo contratá-lo por uma publicidade paga. Às vezes a gente consegue colocar um NDA ali, explicar, olha, todo o processo de negociação ele é sigiloso, e durante esse período você vai me dar uma exclusividade de negociação para esse segmento de produtos ou esse segmento de mercado específico. Ah, mas existe isso? Você pediu uma negociação prévia à contratação? Pode existir, a gente não sabe o tamanho do negócio que a gente está falando. E se for uma necessidade da sua empresa, do seu cliente, sim, você pode pedir esse tipo de reserva de exclusividade de tempo. Obviamente, tempo limitado, né? A gente não consegue esticar essa condição por muito tempo. Dito isso, temos um NDA, sentamos na mesa. Vamos avaliar a oportunidade, né? O que a outra parte está pedindo? Quanto custa? Qual é o serviço? Eu acho que pensando em negociação, é muito importante a gente ter certeza que what you get is what you see, né? Falando o português claro, seja muito detalhista, muito criterioso no seu pedido, porque contratos mal escritos, negociações que não são claras e transparentes, muitas vezes geram expectativas completamente diferentes nas partes envolvidas. Contratada e contratante têm visões diferentes em relação ao objeto do contrato. E aí a gente volta um pouquinho para a questão de postura de negociação. Por que postura de negociação? Porque existem várias técnicas de comunicação, algumas pessoas já devem ter ouvido falar da comunicação não agressiva, e são técnicas muito eficazes para testar se o nosso interlocutor, de fato, eles estão compreendendo a questão da mesma forma que você está expondo. Então, durante uma negociação, eu acho muito saudável, depois que a parte expõe lá o que ela quer, o que ela precisa, o que é crítico para ela, você usar aquele recurso de linguagem que diz, bom, então a sua necessidade é... E você reproduz o que você entendeu daquele pedido, ou daquela necessidade, ou daquela preocupação. Porque assim, com essa tática de retórica, você acaba conseguindo validar o entendimento comum das partes sobre o que está sendo negociado, né? Essa questão de usar técnicas de facilitador na negociação, isso costuma ser bastante eficaz, traz um clima bastante amistoso para a negociação. Em contrapartida, desculpa, gente, eu estou com um pouquinho de barulho aqui de fundo, mas em contrapartida existem negociações que são mais tensas mesmo, por natureza. E nessas negociações existe uma outra técnica, que é uma postura de negociação que todo mundo conhece, que é a técnica do good cop e do bad cop, que é o bom policial e o mau policial. Existem situações em que você vai para a mesa de negociação com mais uma pessoa ou um grupo de pessoas, e uma dessas pessoas, por combinação interna, ela tem a função de tumultuar ou a função de questionar de forma mais enfática o que está sendo discutido, de negar sempre os pedidos que são apresentados, as exceções que são solicitadas, né? E aí, a partir dessa negativa enfática, tem um outro membro do grupo de negociação que aí ele contorna, tem uma abordagem um pouco mais conciliadora, tá? Essa técnica é uma técnica um pouco mais combativa. Na minha experiência, usar essa técnica durante todo o processo de negociação gera um desgaste muito grande, né? Eu acho que durante o processo de negociação, o mais importante, na verdade, é você saber o que você pode e o que você não pode abrir mão, né? Então, independente da técnica que você vai utilizar com o teu interlocutor para o processo de negociação, você precisa ter muita clareza do que não pode ser abandonado na negociação. E se você, em algum momento, na troca de informações, você tiver a percepção do que é indispensável para outra parte, você também pode usar isso a seu favor,
né? Você coloca sempre, esse ponto aqui é um ponto que eu percebi que é um ponto de conforto para você. Então, a gente vai te dar esse conforto aqui. Mas, em contrapartida, para que eu possa avançar nessa contratação, esse aqui é o meu ponto de conforto. Então, a barganha, gente, a gente faz isso desde criança, né? Quando o nosso pai diz, vai dormir, não, mais 5 minutos. A gente faz isso a vida inteira. E todos temos habilidades de negociação. E isso é um outro ponto sobre postura de negociação que eu queria trazer. Às vezes a gente acha, não, mas eu não tenho talento, eu não sei negociar. Gente, negociar é um treinamento. Negociar é prática e é treinamento. E cada negociação, ela é uma experiência. O resultado vai variar de negociação para negociação, mas no fim do dia a gente está sempre tratando de pessoas. E as pessoas, por mais distintas que elas sejam, elas atuam por motivações. Então, o bom negociador, ele entende a motivação da outra parte, ele tem total clareza da sua necessidade e dos seus pontos flexíveis, e ele deixa todos na mesa com a sensação de que a negociação foi um ganha-ganha para todas as partes. Então, uma brincadeira que eu faço é que a negociação ela é que nem o iceberg, né? O que aparece da negociação é só a pontinha, é o que está em cima, é como a interação fluiu e a contratação que vai ser feita. Mas boa parte do processo negocial, ele é a parte submersa do iceberg. Por quê? Porque é um trabalho interno incessante, é um trabalho interno de conferência, de alinhamento, até de transparência entre os stakeholders. E nem sempre você vai conseguir levar tudo que você queria, entendeu? Isso faz parte da negociação. Mas a gente precisa entender quando a gente compromete algum ponto de interesse, por que a gente compromete. Tem gente que chega na negociação e fala, isso aqui é um deal breaker, né? A gente escuta muito isso, isso é um deal breaker. O que é esse deal breaker? É quando a contraparte tem um ponto de inflexão. Se aquela condição, se aquela necessidade, se aquela questão sensível não for endereçada, é a hora que a parte sai da mesa. Então, a gente também tem que ter um pouco dessa sensibilidade, né? Existe um deal breaker aqui nessa negociação, nessa interação? Os deal breakers, eles precisam ser pontos claros, né? Para as duas partes. Mas será que é prejudicial para mim, como negociador, se eu indicar para outra parte qual é o meu deal breaker? Aí, a minha experiência diz que depende do momento da negociação que você faz isso. Se você chega na mesa de negociação dizendo isso é um deal breaker, isso pode parecer um pouco de prepotência na sua forma de negociar. Então, depois de extensas rodadas e depois de alguma dedicação e algum tempo na negociação, eu entendo que não há problema algum que você sinalize. Isso é o meu deal breaker. Se essa condição não for atendida, eu saio da mesa. E aí, trazendo um pouco até da minha experiência aqui na empresa, essa questão pode ser ainda mais sensível observando diferenças culturais. Né? Aqui, entre brasileiros, a gente tem um jeito muito peculiar de lidar com a questão do conflito. Né? O brasileiro é o povo um pouco deixa disso. E em outras culturas, em outras regiões do mundo, o conflito ele é visto como uma forma de construir um caminho um pouco mais esclarecido para o entendimento. Né? Então, às vezes o brasileiro fica desconfortável em ter um conflito específico e aceita tudo numa negociação, quando um europeu, por exemplo, tem zero constrangimento em brigar do início ao fim. E o americano tem uma postura um pouco mais assertiva nas negociações e diz, é assim que eu faço o negócio. Então, quando a gente olhar para o interlocutor, a gente também tem que considerar essas questões culturais. Em algumas culturas, você exigir uma resposta ou você dizer o que é o seu deal breaker, isso pode ser interpretado como um desinteresse ou até um desacato na negociação. Então, esses aspectos culturais também precisam ser levados em consideração quando a gente fala em negociação. E uma vez que as partes sentaram na mesa, estão alinhadas, querem fechar o negócio.
Isso é outra coisa importante. Numa negociação, especialmente numa negociação presencial, a gente consegue sentir no ambiente se as partes têm interesse em fechar o negócio. E muitas vezes a gente precisa aproveitar o embalo e tentar fechar ali mesmo. Ainda que, tecnicamente, o contrato que a gente fez ali não fique tão perfeito. Mas a gente tem que aproveitar o embalo. Se você está lá, está na negociação, se você sente a disponibilidade de fechar e as condições são próximas ao ideal da sua negociação, feche. Feche imediatamente. Tem gente que diz, é melhor no deal do que um bad deal. Depende da sua necessidade, mas sem dúvida, se você está reticente em relação à qualidade do negócio que você está fazendo, não tenha pressa. Você pode pensar um pouco mais, inclusive até voltar atrás e avaliar outros parceiros. Mas se o clima é bom e as condições são próximas às ideais, fecha o negócio, aproveita. Então, pensando em negociações mais complexas. E nesse caso, eu nem entendo que seja tanto o caso dos influencers, porque os contratos com influencers tendem a ser contratos mais objetivos. Mas numa negociação mais complexa, pensa que você não precisa partir direto para o documento definitivo, né? O documento que é um contrato superestruturado, quando a gente está falando de tecnologia, enfim, outras coisas. Você tem o term sheet. O term sheet as partes querem namorar, mas elas não estão prontas para se casar. Então, o term sheet ele é um documento transitório que permite para as partes. Term sheet, gente, é alguma coisa semelhante com memorando de entendimentos, tá? Tem gente que, enfim, usa como sinônimos, mas eles têm pequenas diferenças estruturais. Mas o importante aqui é que é um documento de transição no processo de negociação. Você sai de uma interação superficial, que é uma interação, por exemplo, através de um NDA, e você evolui para quê? Para um esqueleto das obrigações e dos direitos que você vai ter se aquela negociação se concretizar. E esse exercício é muito positivo. Muitas vezes ganha-se em alinhamento entre as partes e ganha-se em tempo na negociação de um contrato definitivo quando você usa esse documento transitório. Eu acho que, falando um pouquinho sobre temas gerais de negociação, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vocês fiquem à vontade, se vocês tiverem qualquer pergunta, vai ser um prazer. Muito bom, Ana. É sempre muito bom ouvir você falar, e você fala de uma forma muito fácil de ser entendida. E aí, antes da gente passar para o caso e para a gente poder discutir junto com a turma, alguém tem alguma dúvida com relação à negociação? Alguém quer trazer algum ponto? Fiquem à vontade. A gente esqueceu de falar no começo, mas a Ana também estava super aberta para se alguém quisesse interromper ela e Por fazer uma favor, pergunta. gente. Então, deixamos aí o espaço aberto caso alguém queira fazer uma pergunta por agora. Se não, eu vou ler o caso e explicar um pouquinho como que a Camila vai explicar um pouquinho como que a gente vai se dividir e o que a gente pensou para esse caso. Acho que é uma oportunidade super boa e a Ana vai poder, a gente vai dividir o grupo em dois. A Ana ela vai em cada um dos grupos para também dar esse apoio para vocês. E acho que vai ser muito interessante o trabalho. Mas antes disso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Opa, quase que eu fecho aqui para todo mundo. Não, né? Porque ficou muito claro. Realmente, assim, sua explanação foi muito clara e muito fácil, né? De pegar os pontos. Ô, Ju, Então, brincando aqui um oi. pouco com a turma, eu vou trazer para vocês uma pergunta que eu recebi essa semana de uma advogada que eu estava entrevistando para uma posição. Ela disse assim, mas você já teve dificuldade com a outra parte? Você já teve climão? Você já teve negociação que assim, estava dando chabu? Gente, claro, é normal, tá? Tem horas que em negociação os ânimos se acirram e as pessoas ficam nervosas. Muitas vezes tem questões pessoais ali, questões profissionais. É estressante, não tem jeito. E aí, o que você faz nessa hora? Mantenha a calma, gente. Muitas vezes é melhor encerrar a reunião ali naquele momento
do que intensificar o desconforto e gerar um desgaste para a negociação. Então, sim, já teve negociação da contraparte gritar, do parceiro da contraparte cortar o microfone, a gente fica sem reação, nessa hora a gente tem que fazer cara de pleno, e se necessário, gente, olha, pelo bem-estar aqui da negociação, acho que a gente precisa fazer uma pausa, né? Pausas para água, bio-break são sempre muito bem-vindas e até retardar a negociação para um outro momento também são técnicas eficientes para você sair de uma situação delicada ou para você pensar melhor sobre alguma proposta que foi feita, tá? Então era só essa perguntinha aí que eu recebi essa semana. Aproveitando que você está respondendo isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que numa negociação, óbvio que vai depender de negociação para negociação, mas na sua concepção, é interessante você abrir o documento e fazer a revisão junto com a outra parte? Faz sentido isso? Ou isso pode demonstrar uma fragilidade, pode de alguma maneira influenciar na negociação? Ju, depende, tá? Na minha experiência, é uma questão bem pessoal. Quando a gente abre o documento e a gente tem advogados do outro lado, a tendência é que essa sessão para discutir a minuta em si, ela se complique, porque todo advogado tem um jeito muito peculiar de escrever o que quer ver no contrato. Então, às vezes, você acaba perdendo muito tempo nessa questão, não, escreve assim, escreve assado, e com só advogados na mesa pode não ser uma coisa produtiva. Mas, por outro lado, eu tive experiências muito bacanas de estar trocando, por exemplo, com um influenciador. Eu acho que é muito bacana você abrir um documento e antes do influenciador ler aquele contrato, 8 páginas, poxa, coisa chata, o cara não está habituado à linguagem jurídica. Você passar ponto a ponto do documento, mostrando para o influenciador o que você está pedindo e explicando por que você está pedindo. Eu gosto muito dessa metodologia de explicar o porquê de cada pedido e de cada cláusula, especialmente quando a gente está falando com alguém que não tem um staff jurídico ou alguém que tem menos familiaridade com a questão jurídica. Então, pode ser muito eficaz, mas se tiver um viés educativo, se tiver um viés ali, não, vamos fechar essa minuta aqui entre advogados, eu acho que pode complicar bem. Boa, obrigada. Posso pegar um gancho? Claro. Pegar um gancho até nessa última fala da Ana? Gente, a minha internet está bem ruim, então qualquer coisa me ignorem, se for o caso. Mas eu acho até, eu concordo com você, Ana, e a minha preocupação, às vezes, nisso do influenciador, e que eu acho que as empresas têm que tomar cuidado, minha percepção é de não ficar uma coisa meio que ou pega esse contrato ou tá fora, entendeu? De ter alguma espécie de win-to-win, igual você falou no começo, porque eles, muitas vezes, ainda mais se for um influenciador pequeno, eu acho que eles enxergam os contratos com as empresas maiores como quase que um contrato de adesão, que ou você pega aquilo ou você está fora do projeto e uma abertura em que você consiga explicar, demonstrar e também estar atento ao outro lado. Eu acho que isso gera parcerias mais longevas, né? Com certeza, Camila, tenho a mesma percepção e essa questão de ser considerado um contrato de adesão, porque você está falando de um contrato que está sendo posto por uma grande empresa e do outro lado uma pessoa que não tem... Vocês ouviram o que eu falei? Cortou um pedacinho, Camis. Ah, tá. A Ju tá no mudo agora, a gente não ouviu. Eu não estava conseguindo desmutar, mas deu para pegar o todo do que você falou, Cá. Sim, mas é um ótimo ponto, Camila. Essa questão pode sim gerar um risco de ser considerado um contrato de adesão, porque às vezes grandes empresas trazem aquelas minutas prontas e a contraparte não tem familiaridade, e também pode gerar uma situação de, até jurídica, uma eventual judicialização, de percepção do influencer como hipossuficiente naquela negociação. Então, invalidar determinadas provisões ali do contrato que
provavelmente serão prejudiciais para a empresa contratante. Então, ter esse viés educativo de passar os pontos do contrato, explicar, garantir que a outra parte entendeu em que e como e em que extensão ela está se comprometendo é bastante positivo. E a outra coisa que eu ia pedir, eu falei que não ia fazer pergunta, mas estou eu aqui, né? É óbvio, quero aproveitar a oportunidade. Você falou lá no início um pouco da questão da postura da negociação. Fala um pouquinho mais, assim. Você consegue, por exemplo, você que negocia muito pela companhia, você consegue entrar numa reunião e falar, tô sentindo que essa reunião tá com uma coisa mais belicosa, ou então, opa, tá parecendo que vamos fechar. Você consegue? Como que você vê isso, né? Sim, acho que é prática. Eu acho que se você teve a oportunidade de conhecer o interlocutor antes daquela negociação específica, pela expressão você já sabe, olha, essa pessoa hoje está trazendo pontos aqui que são pontos difíceis, ou a pessoa está relaxada e está trazendo, enfim, soluções para a negociação. Mas a postura corporal, gente, às vezes também fala muito sobre isso. Você entra numa sala de reunião, você tem a contraparte, braços cruzados, você tem a contraparte mexendo num telefone celular, você tem, enfim, comentários unilaterais aqui, só entre as partes. Você tem pessoas se retirando da sala para discutir questões em paralelo, fora do ambiente da negociação. Tudo isso são indicativos de que a negociação está subindo a temperatura, né? Se existe ali um viés de tensão. O que eu costumo fazer quando eu sinto esse tipo de elemento? Eu tento quebrar esse fluxo. Se você está numa negociação que toda hora as partes precisam se separar para conversarem entre si, para voltarem, talvez não seja aquele o dia de fechar aquela negociação. Se você sente que você perdeu a atenção das pessoas, as pessoas estão no celular, as pessoas estão, enfim, digitando no computador e não estão interagindo, engajadas na negociação. Puxa um break, traz uma água, come alguma coisinha. Muitas vezes, e isso aqui é uma experiência totalmente pessoal, eu vi negociações em que a contraparte fazia piadas de maneira sistemática. Aí você pensa, poxa, o clima dessa reunião está muito bom, a pessoa traz piadas. E no fim do dia eu percebi que aquele mecanismo de fazer piada das questões contratuais que estavam sendo discutidas era uma forma de descaso, era uma forma de demonstrar desinteresse naquela negociação. E 2 dias depois, a gente teve certeza de que era desinteresse. Por quê? Porque aquela parte disse, obrigada, já arrumei outra pessoa que me oferece vantagens maiores, né? Era uma questão de financiamento de desenvolvimento de uma tecnologia, já arrumei um financiamento em outra fonte, muito obrigada, não tenho mais interesse. Então, às vezes você precisa ter um pouquinho de sensibilidade e a postura corporal, a postura facial, a postura para a interação da contraparte vai demonstrar se ela está ou não está a fim de avançar, e enfim. Tem gente que faz careta, né? Quando você fala alguma coisa que não gostam, a pessoa faz careta, ela tem ali uma expressão. Eu, hoje em dia, tenho aqui no meu time 3 advogados. Um deles, às vezes, entra comigo em algumas negociações só para observar a reação da contraparte. Eu falo, olha, eu vou soltar aquela bomba que a gente combinou, você, por favor, foca na reação, porque a gente precisa ver na expressão das pessoas se aquilo é alguma coisa aceitável ou se aquilo é um deal breaker. Então, já aconteceu de eu entrar com uma pessoa em negociação para observar a reação da outra parte. Então, a questão de postura de negociação é importante também, dá dicas. Muito bom. Bom, acho que então a gente pode partir para o caso. Não sei se a Camila vai conseguir falar. Cássia está por aí, você caiu, você está... Eu tô por aqui, mas eu tô caindo direto. Então é melhor você tocando, Ju, e quando der eu vou fazendo comentários, porque eu tô caindo muito. Tá bom, combinado. Bom, então a gente pensou, junto com a Ana, né, justamente para trazer uma coisa prática para vocês
nessa aula, que é tão prática, né? Então, criamos um caso super interessante, e aí a gente vai dividir a turma em dois. Um pedaço da turma vai ser o contratante, e o outro pedaço da turma vai ser a influenciadora, que é a contratada, na verdade, não é a influenciadora. Bom, a empresa da influenciadora que foi contratada. E aí o nosso objetivo com esse exercício, ele é muito mais chegar numa composição amigável do que ficar num embate entre as partes. Então, eu vou ler o caso para vocês, eu vou fazer esses breakout rooms, dividir vocês em duas salas, dar alguns minutos para vocês debaterem, conversarem. Vamos mandar também o caso agora aqui no chat para vocês terem, para vocês combinarem quem que vai ser o representante, quem que vai falar. A Ana, depois de um tempinho, vai passar num grupo, bater um papo com um grupo, depois vai no outro grupo, bater um papo com esse outro grupo, e depois a gente traz todo mundo para a sala principal, para a gente, então, fazer esse debate, essa conversa, que vai ser muito, muito proveitosa. Deixa eu abrir aqui o caso para ler para vocês. A empresa A, famosa no setor de laticínios voltados para uma linha fit, tem como característica marcante estar sempre atenta e acompanhar as inovações e tendências do mercado, tendo sido uma das primeiras no Brasil a apostar em micro e nano influenciadores digitais. Recentemente, visando inovar ainda mais, a empresa fechou uma parceria por 1 ano com a influenciadora digital virtual Lauren, que é a avatar da famosa atriz Laura Magalhães. Lauren e Laura possuem personalidades distintas, mas com um ponto em comum. Ambas possuem um lifestyle bem saudável e fitness e são apaixonadas por esporte e comidas saudáveis. Os traços de Lauren foram todos criados com base na Laura. E ao olhar a Lauren, fica muito claro que se trata de um avatar da Laura. Cada uma conta com suas próprias contas nas principais mídias sociais e possuem números parecidos de seguidores. O contrato estabelecendo a parceria paga acima foi firmado entre a empresa A e a empresa da Laura Magalhães, que é a atriz, que é a famosa atriz. O contrato previa, dentre outras cláusulas, a exclusividade da parceria da influenciadora digital virtual Lauren com a empresa A, não podendo a influenciadora Lauren fazer, durante o período de vigência do contrato e os 6 meses seguintes ao seu fim, qualquer parceria, paga ou não, com concorrente direto da empresa A. No contrato entre as partes havia uma lista detalhada dos concorrentes proibidos. 8 meses depois da assinatura do contrato, a empresa A notou que a atriz Laura Magalhães, em seu perfil de uma rede social, estava fazendo uma parceria paga com um dos seus concorrentes principais. O contrato entre a Laura e a empresa concorrente foi pontual, determinava a obrigação de fazer 3 posts no feed. Tais posts já foram feitos e o contrato já não está mais em vigor. Apesar do contrato firmado entre a empresa A e a empresa da atriz Laura Magalhães fazer menção apenas à contratação da Lauren para campanhas, a empresa A entende que o compromisso deve, de alguma forma, alcançar a atriz e, portanto, acredita haver violação contratual, cabendo, assim, rescisão e pagamento de multa. A empresa A também entende que seu concorrente, ao contratar a atriz Laura Magalhães após o sucesso de sua parceria com seu avatar, está incorrendo em prática de concorrência desleal e, portanto, pensou em eventualmente tomar medidas contra este concorrente. Então, objetivando resolver essa questão sem precisar judicializar, as partes concordaram em sentar à mesa para negociarem uma solução amigável para o caso. A gente vai dividir a turma em 2 e um pedaço da turma vai representar a empresa A e o outro pedaço da turma a Lauren. Acho que é isso. Alguma coisa a adicionar, Aninha? Você está no mudo.
Não, gente, acho que é isso. Acho que o case é interessante. Eu acho que aplica bastante dos conceitos que vocês tiveram aí em outras aulas, né, sobre influenciadores digitais. Acho que traz um pouco de toda a complexidade de um universo subdividido em outro universo. E pensem nos argumentos jurídicos, né? Se você quisesse judicializar essa questão, quais seriam os argumentos que vocês teriam para defender a posição de vocês? Lembrando que o objetivo aqui é evitar que isso vire uma ação judicial, né? Vamos, então, voltar à mesa e negociar essa questão com a influência. Acho que esse é o objetivo aqui do exercício. Estamos todos nós que ficamos, estamos de volta. voltamos. Estamos. E aí, Ana, quer falar um pouquinho sobre como foi a experiência nos grupos? E depois acho que a gente já pode começar, né? Gente, adorei esse esquema, essa sessão. Pena que a gente tem tão pouco tempo para trocar ideias. Senti que foi bem rico o fato da gente ter profissionais com formações diferentes. Então, cada um traz um pedacinho do que pode ser a construção da solução. Então, obrigada pela participação de vocês. Acho que foi bem bacana. Vamos para a apresentação, né? Então vamos. Então a gente vai ter de um lado o Rui representando a empresa A, e aí do outro lado, quem que vai falar pela empresa da influenciadora? Larissa ou Augusto? Augusto. Legal. Rui, Perfeito. então o que vai acontecer aqui? Você acabou de visualizar o post da influenciadora, o teu produto é concorrente, você não gostou do que você viu. Qual o próximo passo? O que você vai fazer aqui? O próximo passo vai ser tentar eu acho que vai eu optaria por uma abordagem mais light, portanto enviar um e-mail, talvez um contacto menos institucional, a questionar se poderíamos falar. Portanto, tomei conhecimento e que se haveria hipótese de nós reunirmos para falarmos sobre o assunto. Perfeito. A Laura, ela recebeu sua mensagem, ela entendeu que você gostaria de conversar com ela e concordou. Vocês estão na mesa de negociação, vocês estão na mesa para essa conversa e você precisa expor o seu descontentamento e o que você espera que seja feito a respeito dessa situação. Portanto, basicamente, embora aquilo que nós percebemos é que pela semelhança entre o avatar e ela própria, que ao fim e ao cabo, o facto de o avatar ter promovido o nosso produto e ela ter promovido um produto da concorrência, transmite para o público em geral que ela fez uma escolha pela concorrência e que de alguma maneira cria um pouco a confusão relativamente ao nosso produto. E como tal, quer dizer, temos que verificar aqui uma solução que de alguma maneira venha remediar, portanto, esse desconforto que ao cabo nos causou. E você entende, então, que houve aqui um descumprimento contratual e por um descumprimento contratual ela deveria pagar uma indenização para vocês? Sim, porém essa indenização não vai resolver, portanto, a situação que aconteceu, porque ela não pode eliminar o post, já foi publicado, já foi visto, portanto, a situação não é reversível. Eventualmente poderá ser atenuada. E se calhar de que ponto é que podíamos atenuar? Ou pelo menos a nossa proposta em termos de, não uma indenização em termos monetários, mas se calhar uma adenda ao contrato efetuado em que ela se comprometia, a atriz se comprometia a não, portanto, a não publicar futuramente de nenhum dos concorrentes, e o avatar que eventualmente, mesmo que tenha já expirado o que estava imposto contratualmente em termos de serviço, vir a efetuar durante um período de tempo mais posts de forma, portanto,
enfatizar o nosso produto relativamente ao post isolado que a atriz publicou. Perfeito, pelo menos gente. ficar perante o público que há uma escolha absoluta, consciente, relativamente ao nosso produto, face aos demais. Perfeito, Rui. Obrigada pela exposição. Acho que é isso, Larissa e Augusto. A gente entende aqui a empresa contratante, sua cliente, entende que essa publicação feita pela influenciadora, quase que concomitantemente, um pouco após, e ainda dentro de um período de exclusividade, sobre um produto concorrente, que isso gera um prejuízo para a imagem do produto da empresa e que, portanto, denota que o produto concorrente anunciado posteriormente é melhor e é a escolha da influenciadora para produtos naquela linha. E, por conta disso, a gente acha que há um descumprimento contratual e, ao invés de exigir a nossa indenização aqui, a gente gostaria que a influenciadora, pessoa física, não publique mais conteúdo deste produto concorrente e que a Avatar se comprometa a fazer posts adicionais em valor equiparável aí à indenização que seria devida no contrato. Esse é o nosso pedido nessa negociação. O que vocês têm aí para dizer a respeito disso? Primeiramente, em nome da influencer, nós gostaríamos de dizer que não houve infração contratual, que, na verdade, o contrato foi feito com a influencer e não com a atriz, pessoa física. E que as personalidades são distintas, inclusive as contas delas nas plataformas sociais são contas diferentes. Entendemos o argumento da contratante, porém, temos que deixar claro que não houve intenção em momento nenhum e nem descumprimento de qualquer cláusula de exclusividade. Porém, tendo em vista que esses posts da empresa que foi considerada concorrente na conta da atriz como pessoa física, ela já cumpriu com todas as obrigações que ela tinha com esse concorrente, ela está aberta a, sim, negociar novos posts pela influencer para compensar esse desentendimento, né, esse mal-entendido que aconteceu, e buscar também ver o interesse da empresa contratante, da empresa A, né, sobre uma parceria, estreitar essa parceria com a influencer, visando projetos maiores para ganhar mais público e poder divulgar melhor tanto a credibilidade da marca da empresa A e a qualidade do produto dela. Augusto, vou fazer um parêntese aqui, excelente abertura, tá? Acho que a primeira coisa que você precisa fazer como representante da influenciadora é realmente ratificar que não houve um descumprimento contratual e insistir, né, sobre o viés jurídico de que não houve um descumprimento. E acho que a melhor tática de negociação é quando você você ratifica a ética da sua conduta, mas você também reconhece o desconforto da outra parte. Então, acho que você foi muito habilidoso aí nesse ponto, né? Desconheceu o desconforto da outra parte e se mostrou aberto a recepcionar esse pedido. O ponto sensível aqui do pedido do Rui, e acho que o Rui pode falar também se ele quiser, é que a empresa A, ela não está confortável realmente com a situação e ela quer que a influenciadora, a pessoa física, ela não poste mais o produto concorrente, né? Como vocês se posicionam em relação a essa questão? Com relação a essa questão, a gente tem que fazer a ressalva de que influencer é uma profissão, que é uma empresa, né? E ela vive disso. Então, como uma pessoa que vive disso e teria que abrir mão de outras parcerias nesse mercado, que a empresa A pode considerar como concorrente, ela faz essa ressalva e ressalta esse ponto para a empresa A de que
não tem problema com relação a isso, porém, a contrapartida tem que compensar essa negociação envolvendo os dois perfis, tanto da influencer avatar quanto da influencer atriz pessoa física. Perfeito, Augusto. Rui, agora o Augusto trouxe aqui um ponto importante nessa negociação. O contrato que você tinha até então remunerou a Avatar por essa publicidade. Agora a gente está falando de uma publicidade dupla, né? Da Avatar e da pessoa física, da influenciadora, representadas pela empresa que foi contratada. Como é que você enxerga essa questão? A empresa A, ela tem alguma proposta no sentido de compensar esse acréscimo? É assim, eu penso que seria algo a pensar-se. Pronto, aliás, até nós também somos sensíveis, que lá está, que portanto, a atriz, obviamente pronto, que aliás, cada perfil é um perfil, tudo bem, e que são, ao fim e ao cabo, funcionam como dois influencers distintos, embora que, pelas características que se apresentam em termos de imagem, facilmente o público não as dissociará por completo. Portanto, está claro que o avatar é pertença da atriz e, portanto, mesmo que o contrato tenha sido só com o avatar ou referente ao avatar, levanta-me algumas dúvidas que, pela vertente da personalidade, se eventualmente não haveria, portanto, algo mais. Não obstante, e para evitar, se calhar, casos de futuro, era uma hipótese a considerar fazer um pack com as duas influências. Tá, perfeito. Então, Augusto, a proposta que a empresa A está trazendo para você aqui, para a gente remediar essa situação e evitar uma disputa judicial, é a seguinte: a gente gostaria de pagar 50% do valor que foi pago à Avatar por esses posts adicionais, que vão ser realizados por ambas, a influenciadora e a Avatar, né? 50%, porque houve aqui uma quebra de confiança. Vocês realmente, enfim, a gente não esperava que vocês fossem fazer a propaganda de um concorrente, então esse valor de 50% é uma penalidade a essa quebra de confiança, e no futuro a gente se compromete, se a gente tiver interesse, a gente procurar novamente essa influenciadora para eventuais propagandas aí do nosso produto. Maravilha. Agradeço a atenção da empresa A e gostaria de... Na verdade, eu preciso saber se minha colega profissional concorda também. Augusto, muito cortês, acho que é isso, é sempre agradecer, sempre dizer que vai comunicar ao seu cliente a respeito da proposta que está sendo veiculada. Mas lembra do seguinte, pode ser que por causa desses posts adicionais, a outra empresa que contratou a influenciadora nunca mais contrate a influenciadora para fazer uma propaganda. Por quê? Porque ela voltou atrás. Ela voltou para o produto original. É que nem o Zeca Pagodinho, gente. Ou ele gosta de Antártica ou ele gosta de skin. Não tem como ele gostar das duas, né? Então, pode ser que nunca mais você tenha oportunidade de trabalhar com a empresa que você voltou atrás. E aí, como é que fica? Você acha que a proposta que foi colocada aqui, ela é satisfatória? Eu não acho. E antes de você levar essa oferta para sua cliente, qual é a melhor tentativa negocial que você pode fazer com a empresa A? Para quê? Para que você leve uma proposta que vai deixar a sua cliente feliz. Então, na verdade, eu discordo do cálculo, tá? Inicialmente, porque entendo a percepção e o raciocínio da empresa A com relação a 50%, porque teve uma quebra de confiança. Na verdade, eu entendo como uma suposta quebra de confiança, porque eu reitero que não houve nenhuma quebra contratual. Mas com relação a cálculo matemático, como são dois perfis, 50%
não estaria atingindo aí o que a influencer e os influencers em geral estariam praticando, porque ela estaria colocando 2 perfis à disposição e fazendo uma parceria a longo prazo para fazer essa alavancagem da credibilidade da marca. Então, se você considerar que ela teria que fazer, seria 100% por 2, ela faria 200%. Então, eu acho que esse valor está um pouco abaixo do que seria justo. Perdemos a Ana? Ana voltou. Voltei, gente. Perdi a internet aqui, mas roteei do celular e estou de volta. Vamos lá, não acabei de ouvir o argumento do Augusto, mas eu gostei que ele voltou atrás. Ele já ponderou que talvez essa proposta não seja satisfatória. Isso, e aí, Rui, o que você tem a dizer sobre isso? Augusto, se você quiser refazer o argumento, por favor, fique à vontade. Não, é exatamente esse. Com base nos 2 perfis que ele vai estar levando para fazer essa nova impressão, enfim, fazer essa campanha para a marca. Então, você está pedindo o quê? Para ele pagar 100% do valor ou para ele pagar o dobro do valor? Para ele pagar, na verdade, eu entendo que para fazer essa compensação sobre esse mal-entendido por questão de cortesia, né, até da influencer, considerando que seriam dois perfis e ela teria que fazer o preço duplicado, eu acho que ela conseguiria fazer aí um desconto sobre o preço duplicado e fazer, por exemplo, acredito que ela conseguiria chegar aí a uma redução de 30% sobre o valor de 2 perfis. Augusto, excelente. Eu acho que a gente trazer uma lógica financeira para a negociação é sempre alguma coisa positiva. E eu acho que a forma como você apresentou essa contraproposta foi respeitosa e embasada num racional econômico que faz sentido. Mas acho que tem um ponto aqui que é um ponto importante, que é a ruptura com o relacionamento com a outra cliente, que foi a do produto concorrente, ela é uma ruptura por período indeterminado. Provavelmente a outra empresa não vai voltar nessa influenciadora, assim como a empresa cogitou nunca mais contratá-la. Então, pensando aqui no melhor interesse da tua cliente, como você pode propor alguma coisa que garanta que a escolha, né, em termos de credibilidade para a tua influenciadora, essa escolha por fazer novos posts para a empresa A mostra a seleção definitiva que ela fez por aquele produto, né? É como se fosse um caminho sem volta. Se ela depois ela anuncia mais uma vez ou lá na frente para outra empresa, ela perde em credibilidade. Então, casei. E agora? Você acha que essa remuneração com 30% de desconto é suficiente? Você acha que essa proposta aberta, totalmente aberta, de no futuro, se eu quiser, empresa A volta a falar com você para mais uma rodada de posts, isso é satisfatório, considerando o que pode ser perdido na outra mão? Na verdade, também há interesse dela em fazer uma parceria de longo prazo. Então, haveria esse desconto nesse primeiro período, equivalente ao período da primeira campanha, porém fazendo uma compensação, tendo em vista todas essas considerações de que, pelo menos nessa linha de produtos, nessa alimentícios, ela não conseguirá fazer nenhuma nova campanha para alguma outra marca. Ela gostaria de fazer com que esse primeiro período tenha um desconto, porém fazer um vínculo de periódico, quer dizer, um vínculo de longo prazo. Se houver interesse da empresa A também, ela gostaria de avaliar o interesse de passar a ser embaixadora dessa marca.
Perfeito. Acho que essa é a abordagem. Se você tem que fazer uma escolha, se você não pode trabalhar com todos os clientes do mercado, e se você, nessa escolha, você perde do ponto de vista econômico a sua capacidade de gerar receita com aquele tipo de publicação, é super justo o seu pedido, né? E para a empresa A, isso pode ser extremamente vantajoso, né? É como o que ocorreu com a Gisele Bündchen na Vivara, né? A Gisele Bündchen hoje é a embaixadora da Vivara, né? E ela começou fazendo propagandas para outra empresa de joias. Então, essa migração e a consolidação desse vínculo é alguma coisa extremamente positiva para a sua cliente influenciadora. E para o Rui, por sua vez, representante aqui da empresa A, ele vai gastar esse dinheiro com algum influenciador. Por que não fidelizar um influenciador que fez a concessão e que tem o alcance e que trouxe aí valor agregado para a marca e para o produto? Então, Rui, como você responde aí a essa solicitação? É assim, eu confesso que no início eu não ia aceitar, mas agora com o proposto relativamente, portanto, a ser uma embaixadora, parece-me, obviamente que ainda vou ter que discutir também com a minha cliente, mas eu julgo que que seria uma solução que ao fim e ao cabo iria não só resolver esta questão assim, este amargo mas por outro lado que a nível de futuro também acaba por fidelizar uma imagem e por pronto, também não obrigar a que tenhamos que mudar de influenciadores e que consigamos manter a mesma linha em termos de abordagem de digital. Portanto, pelo menos à partida parece-me bem. E aceitando essa proposta, Rui, você, com seu time de marketing da empresa A, vocês criam uma campanha na qual vocês promovem uma conversa virtual entre a Laura e a avatar da Laura, na qual a avatar brinca. Eu sabia antes de você. Laura, você aprendeu alguma coisa boa comigo. E você mostra o quanto aquilo gera um efeito positivo. É uma publicidade comparativa super sutil, ela não denigre a marca do concorrente, ela mostra a sobreposição da marca do teu produto e ela garante essa parceria de longo prazo. Então, você gastar uma fortuna com honorários de um advogado de propriedade intelectual e ficar feito a uma demanda jurídica incerta, porque a gente não sabe o que passa na cabeça dos juízes, né? Pode ser favorável ou não ao pleito da empresa A, você economizou o tempo, o dinheiro e eventual desgaste com essa demanda judicial e fechou uma parceria que pode ser um sucesso a longo prazo, duplicou ou um pouco mais o teu alcance no ambiente virtual e fidelizou uma influenciadora, mostrando a importância e a sobreposição da sua marca sobre produtos concorrentes. Então, isso aqui, para mim, é o resumo do que a gente comentou como uma negociação ganha-ganha. Queria super agradecer a participação de vocês, foi bem, bem legal. Obrigada por jogar esse jogo aqui, brincarem um pouco com a gente. Foi excelente, gente. Assim, acho que agora no final, a Ana trouxe essa brincadeira do você fazer o jogo entre a virtual e a real, super interessante, e é uma nuance, né, bem, é aquela coisa, é a linha tênue do que você consegue fazer, e eu acho que você trouxe uma fala que é muito importante, Ana, que é você, como advogado, poupou o dinheiro do seu cliente e trouxe a melhor solução para ele. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, como advogado, a gente tem que ter na cabeça, especialmente advogado de escritório, né? A gente não está aqui para fazer dinheiro, né? Apesar de ser muito importante, obviamente, mas a gente está aqui para garantir o que é melhor para o nosso cliente. E se é melhor para ele não ficar anos numa judicialização, resolver com um acordo, mesmo que isso sejam honorários mais baixos para a gente, é isso que a gente tem que
se apegar e trazer para o cliente. E eu acho que isso até é um ponto importante, que é o que faz você fidelizar o seu cliente, porque ele sabe que você faz o melhor para ele, independente do que é o melhor para o escritório, e aí falando, obviamente, de um escritório. Então, acho que sua fala foi perfeita e amarra muito o que, na minha opinião, gera uma conexão genuína e importante cliente-escritório. Acho que fechamos com chave de ouro. É isso, gente. Ai, E pelo foi viés ótimo. pelo viés da influenciadora é positivo também, porque ela poderia acabar numa situação desagradável com ambas as empresas, né? Pensem um pouco no que aconteceu com a Boca Rosa, a Bianca Andrade. Ela teve ali uma oportunidade de dar publicidade à estratégia de marketing de um produto pessoal, usando uma plataforma com outra intenção, que foi o Big Brother Brasil. E no final das contas, ela acabou cancelada pela Rede Globo. Então, assim, para a influenciadora também existe uma questão de credibilidade que precisa ser considerada. Então, nessa negociação, acho que realmente atingiu-se aí o melhor resultado possível para para ambas as empresas. Ai, foi excelente, Ana. Assim, uma super aula. Enquanto vocês estavam nos breakout rooms, eu estava falando com a Júlia, eu falei, nossa, foi incrível ouvir a Ana, assim, sabe, falando, trazendo a prática, mostrando uns pontos, assim, legais de atenção, de dica mesmo, né, de prática de negociação. Acho que o pessoal, né, tipo, o Rui, o pessoal que estava na outra, era a Larissa, né, e Augusto, também Larissa. o Augusto, e também acho que foi ótimo, assim, acho que as pessoas às vezes se assustam com o exercício e acabam saindo, mas assim, acho que quem ficou conseguiu tirar um proveito excelente, porque foi um trabalho realmente tailor-made, foi sendo feitos refinamentos em cima da estratégia e do posicionamento, e acho que foi maravilhoso. Então, parabéns, Ana, brigadíssima por abrilhantar o nosso curso, e obrigada a vocês que ficaram até o final, acho que foi sensacional, parabéns mesmo. Eu que agradeço, Sensacional. gente. Foi muito bacana, obrigada pelo convite. E lembrem-se, escutem o que o cliente de vocês querem, né? A gente, às vezes, como advogado, acaba se envaidecendo um pouco e querendo tomar a frente e decidir o destino daquela negociação. E não é assim, a gente precisa ouvir e precisa entender e realmente fazer o que é melhor para o cliente, né? Obrigada, gente, foi muito Isso aí. bom. Nós é que agradecemos, foi ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana. E nos vemos na próxima aula. Obrigada a Beijo, vocês. Obrigado, boa gente. noite. Obrigadão. Obrigado, obrigado. Deus, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Beijo.